foi descrito por muitas pessoas daquela região. E ela disse que aqueles dois seres também tinham cabelos loiros. E ela acredita que por isso ela não foi atacada. Eu já acho que não é essa a explicação. Eu acho que aqueles seres, naquelas naves, sabiam muito bem qual era a função de um e de outra pessoa naquela região. Ela não foi atacada porque ela estava ali para alguma missão específica. Ela não era da população. Ela não era uma das tantas cobaias desses seres para ser atacada. Assim como os militares que lá chegaram. Inclusive, quando os militares se estabeleceram na ilha, eles montaram um acampamento inicialmente na praia de Humaitá, que fica de frente para o rio Amazonas. Nas primeiras noites, nada aconteceu, mas a partir de algumas semanas, os fenômenos começaram a surgir sobre o acampamento dos militares, que tiravam fotos, que filmavam, tudo. Com o passar do tempo, os UFOs cercavam praticamente os acampamentos dos militares, mas não atacavam ninguém. E eventualmente os militares trocavam o seu acampamento de um lugar para outro. Eles uma vez fizeram a troca da praia de Humaitá para a praia de Machadinho, que fica a uns 5 quilômetros. É uma outra praia mais para oeste. E os objetos voadores que passaram a rondar o primeiro acampamento, começaram a rondar o segundo acampamento. O homem que descreveu todas essas coisas impressionantes era esse aí, o Irangê Holanda, que na ocasião era capitão e que se aposentou da Força Aérea Brasileira como coronel. Coronel Irangê Holanda. Esse homem foi nada menos do que a pessoa encarregada pelo comandante da base aérea de Belém para organizar a Operação Prato. Inclusive o nome Operação Prato foi dado por ele. Ele foi comandante da Operação Prato. Ele que determinou tudo o que foi feito durante a Operação Prato. Ele que comandou a coleta de informações a partir das testemunhas e vítimas. Ele que comandou o registro fotográfico do fenômeno. Ele que comandou as filmagens que foram feitas ainda naquela época de película. Era filme de película, não era filme digital. Nós estamos falando de 1977. Nem vídeo havia. Era película. Super 16mm e Super 8mm. Esse é o homem. Eu tentei conversar com ele durante várias ocasiões. Nos anos 80, nos anos 90, tentei localizar e eu ia encontrar ele em Belém e tentava convencer a me dar um depoimento sobre a Operação Prato, que eu já sabia que tinha acontecido, e ele não abria, porque ele ainda estava na ativa. Mas numa certa ocasião, em 1997, em que eu dei uma entrevista ao Programa Fantástico, falando sobre isso, ele já estava aposentado, morando numa casa de praia em Cabo Frio, e ele na manhã seguinte, na segunda-feira seguinte, me ligou, falando: Gevaer, assisti o seu programa ontem, o Programa Fantástico, a sua entrevista, gostei, e quero te dizer que aprovo o que você está fazendo, você tem mesmo que falar que isso aconteceu, e eu vou te ajudar. Se você quiser, hoje eu posso falar contigo. Nas ocasiões em que você me procurou, eu não podia, que eu ainda tinha compromisso com a Força Aérea. Agora não tenho mais, eu estou aposentado, e se você quiser, venha me procurar e eu vou te contar tudo que você quer ouvir. Eu fui ao Rio, imediatamente para entrevistá-lo. Eu e o co-editor da revista UFO, Marco Antônio Petit. E nós passamos 2 dias com esse homem, que nos contou detalhes de como ele comandou uma operação oficial da Força Aérea Brasileira para investigar discos voadores durante 4 meses na Amazônia. Oficialmente. Como eu lhes falei, cerca de 2.000 páginas de documentos foram produzidos, de um total que se estima de 1.000 casos registrados. Durante os dias em que os militares estiveram lá, eles conversavam com as testemunhas do fenômeno, com as vítimas dos ataques do chupa-chupa. E durante a noite, eles faziam vigílias para tentar filmar, para tentar documentar o fenômeno. Aqui estão algumas páginas. Essas páginas mostram mapas detalhados, inclusive onde se vê a rota que os discos voadores tomavam e como eles se movimentavam.
todo um trabalho feito com o rigor da metodologia científico-militar de apuração de casos. Dentro da Operação Prato, havia pelo menos 30 homens da Força Aérea Brasileira, todos, ou a boa parte deles, treinados. Gente que conhecia de aeronáutica, de astronomia, de meteorologia, de geologia, de física, pessoas que tinham capacidade de avaliar o fenômeno. E logo de cara o fenômeno foi dado como de origem não terrestre. Aquilo que estava se manifestando lá não tinha origem na Terra. As naves, e isso foi declarado nos documentos da Operação Prato, não tinham origem neste planeta. Aqui nós temos mais alguns mapas em que se pode ver o detalhismo do trabalho, que em algumas ocasiões foi conduzido com a cooperação de militares americanos, que vinham ao Brasil especificamente para isso. Eu pedi para fazerem desenhos coloridos dos objetos descritos nas páginas oficiais. Esse é o famoso disco voador. Um prato de sopa com outro invertido sobre o primeiro, fazendo movimentos. Isso foi um avistamento em novembro de 77, às 19 horas da noite, na ilha de Colares. Documentado pela Força Aérea Brasileira. Esse é um documento oficial. Depois me lembrem de dar a vocês o endereço na internet onde vocês podem baixar 400 páginas desses documentos em formato PDF e verem por si mesmos a gravidade do assunto. Nesse outro documento da Força Aérea Brasileira, que está muito mal reproduzido infelizmente, nós temos a descrição de como era o fenômeno. O fenômeno que se chamou chupa-chupa era uma nave num formato de uma lata de cerveja como essa daí, que tinha uma janela grande, um para-brisas grande e dois seres. As pessoas costumavam chamar esses dois seres de casal. Eles eram um casal. E a Adelaide os descreveu como sendo de cabelos loiros. Em outras ocasiões, as pessoas chamam eles de japoneses, porque eles tinham os olhos puxados. Quem viu bem de perto, especialmente numa região a 2.000 quilômetros dali de Belém, lá no arquipélago de Anavilhanas, onde esse fenômeno também se manifestou, embora sem os ataques, as pessoas viam os objetos tão de perto, jogando inclusive mangueiras para sugar algum tipo de líquido dali, além da água que vinha naturalmente na mangueira. As pessoas descreviam esses seres, os tripulantes das naves, como japoneses. Está aí. Os objetos faziam movimentos erráticos, poderiam viajar ou voar em qualquer direção. Vejam que nós estamos falando do mesmo tipo de objeto em formato de lata, que tem, deixa eu voltar, que tem na sua parte de baixo, essa saliência da onde saíam os raios que atingiam as pessoas. Raios, eu repito, que faziam curva, como os raios lasers, mas que fazem curva. Está aqui mais um desenho de um objeto com algum tipo de sistema de propulsão. Aquela é a documentação pela Força Aérea Brasileira. E aqui está o desenho reproduzido a partir da documentação. Aqui mais um caso típico de disco voador. Isso foi visto na praia de Arariá, em Santarém, já no sul do estado. E o objeto que o coronel Irangê Holanda gostava de chamar de modelo esportivo. Porque esse objeto, ao contrário dos outros que vinham normalmente pela copa das árvores, vinham da água, esse vinha por baixo. Ele vinha bem rente ao chão. E se aproximava muito do acampamento. O Holanda me declarou que esse objeto chegava a poucos metros do acampamento e ficava parado. E quando algum militar ia naquela direção, o objeto se afastava. Ele tentou fotografar isso inúmeras vezes. E cada vez que ele levava o negativo para revelar, para ver se saía alguma foto, nós não estamos falando dos anos 2000 aí, de 90 e tanto, 2000 e pouco para cá, em que nós temos máquina que você põe o cartão no computador, ou conecta até por Bluetooth, você revela a fotografia. Naquela época, era um rolo de filme. Quem aqui lembra disso?
Olha só, um rolo de filme que você tinha que revelar numa solução e depois fazia o positivo a partir daquele negativo. Quando ele levava aquele rolo de filme para revelar, ele ficava frustrado, porque apesar de ter feito a fotografia com o maior capricho, nada aparecia. E foram semanas disso, esse objeto, o esportivo, aparecendo e ele não conseguindo registrar. Até que ele recebeu de presente de militares americanos, da CIA, que compareciam ali regularmente. Gente, nós estamos falando de uma época em que os americanos mandavam, não que eles não mandem agora, mas naquela época eles mandavam muito mais em toda a América do Sul, e principalmente no Brasil.